Abra sua Bíblia comigo, primeira carta de João, no capítulo 3, por favor. 1 de João, capítulo 3, no versículo 2 em diante. Jesus, Tu és lindo, maravilhoso, nós Te exaltamos, Senhor. Jesus, vem, Senhor, pega a gente nessa manhã. Eu quero ver a Tua glória, Senhor. 1 João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Fala assim, semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém? Você pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Jesus, 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 Jesus. Meu Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós viemos nas últimas semanas falando sobre o básico da fé cristã, os princípios da fé cristã. Gente, peraí. Antes de eu começar a pregar, você notou alguma coisa diferente na nossa igreja? Aleluia. Só as mulheres e os homens entraram, está tudo igual. Nós colocamos alguns painéis acústicos nas paredes, algum tratamento acústico para ajudar com o som. E glória a Deus por isso. Aí os homens estão todos assim, não é que é mesmo? Eu nem tinha notado. Eu nem sabia que... Glória a Deus. Nós viemos essas semanas falando sobre os basics, né? Sobre os princípios elementares da fé cristã. E eu comecei falando sobre o plano da salvação. Depois eu falei sobre a regeneração, justificação. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre santificação ou santidade. E eu quero fazer aqui uma rápida recapitulação para aqueles que não estavam aqui, para você não ficar perdido na mensagem hoje. A santificação, eu falei semana passada, Jesus do céu. Falei semana passada que no momento que você aceita Jesus, Ele te posiciona como santo. Você recebe a santidade de Cristo sobre sua vida. Você é posicionado aos olhos de Deus, Ele te vê santo. Pastor, Ele não vê os meus pecados. Quando Ele vai ver os seus pecados, o sangue de Jesus cobre os seus pecados. Então Ele te vê santo. E a santificação posicional é Deus nos declarando santos igual Cristo é santo. Você entendeu ou não? Porque às vezes a gente não entende isso. E essa chave precisa virar na nossa mente. Nós não somos santos como um ser humano seria capaz de ser santo. Não é isso. Nós recebemos a santidade que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Então não é uma santidade, a posicional, não é uma santidade meramente humana, não é o meu esforço humano. Eu recebo uma posição de santo, uma declaração de santidade que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E ela é instantânea na minha vida. Eu sou conformado à imagem de Cristo e eu recebo a justificação e sou posicionado como santo. E assim como Ele me posiciona como santo, eu então também tenho que buscar andar em santidade. Nós falamos sobre a santidade progressiva. Nós falamos que é a santidade que eu busco dia a dia, para cada dia mais me assemelhar com Cristo, me parecer com Jesus. E por que isso é tão importante? Você lembra que nós falamos semana passada? Porque até você entender quem você verdadeiramente é, você não consegue agir de acordo com a sua nova natureza. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos uma nova natureza. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Ele fez uma nova criação, uma nova criatura em nós. Nós não fomos reformados, nós somos refeitos, regenerados. Então nós somos feitos novas criaturas e agora precisamos agir de acordo com a nossa nova natureza. Enquanto eu não entender que eu sou uma criatura nova, eu fico agindo como uma velha criatura. Como um homem velho, homem carnal. Eu continuo agindo como um homem carnal, porque eu não entendi quem eu sou em Cristo Jesus. Você precisa saber quem você é, para depois você agir de acordo com a sua santidade.
Então eu falei que a santidade posicional é aquela que Cristo conquistou na cruz do Calvário. A santidade progressiva é aquela que eu vou trabalhando e aperfeiçoando durante a minha vida, durante o tempo que eu passar aqui na terra. E é importante que a santidade que nós buscamos, Hebreus 12, 14 fala assim: ninguém verá o Senhor sem antes buscar a santificação. Nós precisamos estar buscando santificação para que nós possamos ver o Senhor. Porque a santificação, a santidade progressiva, ela é nós expressando no nosso exterior aquilo que Cristo fez no nosso interior. E ela é muito importante, eu acho que eu não falei isso semana passada, porque ela nos faz ver o Senhor. Nós pensamos assim: Cristo já fez por mim na cruz do Calvário, Ele já morreu, já ressuscitou, já pagou o preço, então agora eu tenho total acesso à glória de Deus. E não é assim. Não se engane. A salvação conquistada na cruz do Calvário você não participou, você não fez nada, você não merece, eu não mereço, eu não sou digno. Totalmente Deus fez em Cristo a salvação. Mas para que nós vejamos e tenhamos relacionamento com Ele, requer santificação. É por isso que o escritor de Hebreus fala assim: olha, não se deixe enganar, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não podemos ver o Senhor, por quê? Porque a santificação abre os nossos olhos espirituais para nós aprendermos a discernir o mundo espiritual. Você entendeu isso ou não? Ela nos faz sensíveis à voz do Espírito Santo e à presença do Espírito Santo. Então uma pessoa que não sente mais o Espírito Santo, uma pessoa que já vem na igreja e sai daqui igual entrou, uma pessoa que entrou aqui 10 vezes, 15 vezes, diz: eu não sei por que eles estão chorando, por que eles estão pulando, eu não sinto nada do que eles estão sentindo. Eu não quero julgar você, mesmo que a Bíblia me dá direito, mas provavelmente você não está vivendo uma vida em santidade. Porque a santidade, lembra, ela causa barreira entre mim e o pecado, entre eu e o pecado, e ela também produz relacionamento e alinhamento entre eu e Deus. Quem não consegue mais sentir a presença de Deus é porque não está buscando viver uma vida em santidade. Isso é bem claro. Nós estamos vivendo um tempo hoje que, por causa da pregação da graça, qual nós pregamos aqui, eu creio que nós estamos na dispensação da graça. Nós vivemos pela graça mediante a graça. Eu creio que a graça de Deus nos alcançou. Eu creio na graça, mas eu não creio numa graça barata e nem hipergraça que você faz o que você quiser, do jeito que você quiser e pode ainda manter um relacionamento perfeito com Cristo. Isso é impossível e é contraditório à palavra de Deus. No texto que nós lemos hoje, João falou assim: irmãos, nós somos filhos de Deus, mas ainda não manifestou aquilo que havemos de ser, porque sabemos que quando Ele se manifestar, seremos iguais a Ele. E Ele fala assim: e todos que têm essa esperança nele, purificam-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Essa palavra purificação é a santificação. Aqueles que têm a esperança de um dia ser como Jesus é, santificam-se a si mesmo, purificam-se a si mesmo, porque a nossa vida com Ele não começa na eternidade, começa agora, hoje, right now. Só 3 estão animados com isso, peraí. A nossa vida com Ele não começa quando nós morremos, ela começa agora, right now. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu sabia que era só repetir, gente. Eu acho interessante que Moisés, ele subiu no monte, e ele ficou 40 dias e 40 noites no monte. E a Bíblia dá importância ao fato que ele ficou jejuando durante esses 40 dias e 40 noites. Moisés já tinha visto a sarça ardendo, Moisés já tinha visto o monte fumegando, tremendo, trovões e voz de Deus, mas quando ele entrou em algo mais profundo, que ele entrou na nuvem, na glória de Deus, a Bíblia fala que Moisés não levou alimento físico, ele teve que ficar jejuando. Por que isso? Porque a santificação nos dá acesso a lugares mais profundos. E o jejum é parte da santificação. É parte do nosso processo de santificação. Ele já tinha visto Deus na sarça ardente. Ele já tinha visto Deus falar com o povo e os 70 anciãos
ao pé do monte, e o monte tremia e fumegava. Ele já tinha visto, mas quando Deus chamou ele para um lugar mais íntimo, um lugar que era só ele e Deus, Moisés precisou entrar em um estado mais alto de purificação e santificação. E lá no Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 17, a Bíblia fala que Moisés falou assim para Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos sair daqui. Aí Deus respondeu: eu vou com você, Moisés, porque eu conheço você por nome. E Moisés falou: não, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Jesus falou: então tá bom, eu vou estar com vocês. Aí Moisés, mais audacioso ainda, falou: Senhor, mais uma coisa eu quero te pedir, mostra-me tua glória. Gente, peraí, quer dizer que a sarça ardente não era a glória de Deus? Quando ele chegou diante da sarça, uma voz saiu lá de dentro e falou assim: Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar onde tu estás pisando é a terra santa. Mas a glória, a sarça ainda não era a representação da glória de Deus. Quer dizer então que quando o monte fumegava e os animais não podiam chegar perto do monte, senão seriam apedrejados, e ninguém podia tocar no monte, ainda não era uma representação perfeita da glória de Deus. Porque Moisés, quando ficou 40 dias se santificando, ele falou: Senhor, eu ainda não conheço nada, Senhor, a tua glória ainda é um mistério para mim. A sarça foi bom, o monte foi bom, mas mostra-me a tua verdadeira glória. Porque quando você se santifica, Deus se revela de uma maneira mais profunda para você. É a santificação. Irmãos, nós ficamos tão satisfeitos com a sarça. A sarça foi o início do ministério de Moisés. Pastor, mas foi algo tão fenomenal, ela não se consumia. Preste atenção, foi o início do ministério de Moisés. E os milagres lá no Egito, e Deus fazendo milagre para cá e para lá, não foi nada. E o mar abrindo, não foi nada. E o monte fumegando, não foi nada. Quando Moisés ficou a sós com Deus, ele entendeu que a glória de Deus era muito maior do que qualquer monte, qualquer sarça, qualquer mar, porque os elementos da terra não conseguem descrever quem Deus é. Mas quando o Espírito Santo habitar dentro de você, é Ele que revela quem Deus verdadeiramente é. Aleluia! Vocês estão acordados comigo? Glória a Deus. Daniel, coloca um café lá, por favor, que hoje eu preciso que esse povo me ajude a pregar. Gente do céu, eu fiquei 3 dias num hotel trancado com 5 crianças, mais umas emprestadas, correndo para lá e para cá. Gente, eu estou cansado pra caramba. Se você não me ajudar a pregar hoje, mas eu estou animado. Aleluia! A santificação, ela nos faz ver a Deus. Ela nos faz entender Deus de uma forma diferente. E agora aqui, só para vocês entenderem. Deus falou assim: Moisés, eu não vou poder mostrar minha glória para você, porque ninguém vê a minha face, senão ele vai morrer. Se qualquer um que vê minha face morre, mas eu vou fazer algo diferente para você. Eu vou fazer a minha glória passar. Eu quero que vocês abram comigo, peraí. Vocês têm que abrir. Êxodo 33, por favor. Gente, isso aqui é tremendo. Êxodo 33. Olha o que ele fala. No 17 em diante, por favor. O Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou. O que Moisés tinha falado? Era de Deus ir com eles. Porque você alcançou o favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Só isso aqui, peraí. Deus olhou para Moisés e falou: eu te conheço pelo nome, cara. Com os outros aí, eles me conhecem do monte, mas eu te conheço pelo nome. Os outros me conhecem porque eles viram o monte tremendo, Marina, mas eu te conheço pelo nome. Ei, eu conheço você no íntimo, no secreto. Eu não conheço você de coisas apenas no meio da congregação. Lá no teu quarto eu te conheço. Quando você fecha a porta eu te conheço. Quando não tem ninguém perto de você eu te conheço. Não é apenas quando você está com o microfone pregando. Eu te conheço no íntimo, no teu quarto. Ei, aleluia! Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. Gente do céu, isso aqui hoje me pegou. A sarça não era glória. O monte não era glória. O mar abrindo não era glória. Moisés falou: eu peço que você me mostre a tua glória. Essa palavra glória aqui no hebraico, se você olhar lá no hebraico, ela tem uma conotação de weighty, ou pesada. O que Moisés estava dizendo: Senhor, eu não quero mais glória leve, eu quero glória pesada.
Pelo amor de Deus. Não, vocês estão acordados? Presta bem atenção. O que nós vivemos muitas vezes é muito leve, gente. Ai, Deus se manifestou, eu chorei na igreja. Ei, Deus não tem só glória leve, Ele tem glória pesada. É por isso que quando a glória invadiu o templo, os sacerdotes não conseguiam ficar mais em pé. Ei, a Shekinah de Deus, quando ela entra no ambiente, gente, meu Deus do céu, é um peso de glória que enche o ambiente. Deus, aleluia! Moisés falou, Senhor, eu não quero mais coisa leve, eu quero glória pesada. E o Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você. Vamos parar por aqui. Ele falou, eu quero glória. Deus falou, eu vou fazer passar minha bondade. Por quê? Eu vou fazer você primeiro conhecer quem eu sou de verdade. Porque antes de conhecer a glória, você tem que conhecer quem eu sou. Gente, nós nos acostumamos muito em ver primeiro a glória. Ver o mover, o reteté, o sapatear e não sei o que. Ei, conheça primeiro o seu Deus e depois Ele revela a glória. Ei, Jesus, eu vou fazer minha bondade passar diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Eu vou pregar para você e mostrar quem é o Senhor. Você já leu dessa maneira, não? Ó, vou fazer minha bondade passar diante de ti e vou proclamar o nome do Senhor. Eu vou pregar para você entender quem o Senhor verdadeiramente é. Porque enquanto você não entender, você não pode ver a glória. Ei, Jesus, olha, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. Graça. Isso aqui ele está falando de graça, gente. Isso aqui é graça, ok? Então vamos lá. Eu vou te mostrar minha bondade, vou proclamar o nome do Senhor e vou te revelar a minha graça. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Mas olha o que ele disse. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Ele falou, vem aqui, você está aí, né, Moisés? Eis aqui um lugar perto de mim. Eu vou fazer com a mão direita que vai fazer mais sentido. Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quem é a rocha? Ah, Jesus. Ei, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Ele falou assim, a minha face você não pode ver, mas eu vou te colocar na rocha, e através da rocha eu vou te proteger. E quando eu passar na fenda da rocha, você vai conseguir ver. Ah, Jesus. Essa palavra fenda, para você entender no hebraico, existe uma conotação de futuro também. Imagina, eu vi alguém falando isso um tempo atrás, eu fiquei maravilhado. Era Deus falando assim, Moisés, fica aqui na rocha, porque eu vou te mostrar o futuro da minha glória. Ei, Moisés, eu vou te mostrar quem eu sou. Sabe o que eu ouvi um dia um teólogo falar? Que existe no meio dos judeus um ensinamento que quando Moisés viu a glória de Deus, Moisés não ficou no presente, Moisés foi ver o futuro. Só que os judeus não conseguem entender por que Deus mostraria o futuro para Moisés. Mas nós entendemos. Porque quando Cristo foi glorificado, quando ele foi, quando ele se transfigurou na frente dos seus discípulos, quem apareceu para ele? Quem apareceu? Moisés e quem? Quando Deus falou assim, você fica aqui na rocha, e na fenda você vai ver a minha glória, muitos creem que ele estava mostrando Cristo para Moisés. Quando você tem intimidade, quando você tem santidade, você vê Cristo em tudo. Ei, quando Deus te revela o futuro, mesmo você estando aqui, ei, você não está entendendo o que eu estou falando para você. A santidade te dá a revelação da glória futura de Deus. Jesus. Ficou pesado, gente? Ei, Jesus. Eu vou te colocar sobre a rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a minha mão, você me verá pelas costas. A minha face ninguém verá. Aí Colossenses fala que ele é a imagem perfeita de Deus. Ei, Jesus. Então a santidade vai promover intimidade em você. E nós lemos hoje 1 João 3:2, que fala assim, amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E é interessante, lembra que eu falei algumas semanas atrás que
profeticamente, as profecias se cumprem agora, mas não na sua perfeição, na sua plenitude. Elas sempre se cumprem agora, mas ainda tem um cumprimento futuro da sua plenitude. Então João, usando esse princípio, ele falou, olha, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós ainda seremos. O que ele estava falando? Olha, nós somos já justificados, somos santificados, mas ainda um dia nós seremos glorificados. E esse é o terceiro estágio da salvação. O primeiro estágio da salvação, você encontra graça, justificação, você passa pela santificação, você é santificado por Cristo. Mas o estágio final da salvação é a glorificação. E muitos de nós estamos esquecendo do estágio final. Irmãos, nada que nós passamos aqui no meio se compara com aquilo que nós passaremos no estágio final. O estágio final é a busca, é a meta de todo cristão. De todo cristão, o que é? É a glorificação. Fala comigo, glorificação. O propósito da justificação é a glorificação. E o processo da glorificação é a santificação. Então você é justificado para ser glorificado. Mas para que você seja glorificado, você precisa ser santificado primeiro. Deu para entender? Amém? Então Cristo nos justificou, nos santificou, para que um dia Ele possa nos glorificar. Quando Deus salvou você, quando Ele encontrou você, quando Ele achou você, onde você estivesse, e Ele tirou você daquele lugar, te ofereceu graça, te ofereceu salvação, o propósito dEle nunca foi, preste atenção aqui, ó. Look at my nose. Nunca foi dar para você um carro do ano, uma casa boa, dinheiro no banco, não é o propósito de Deus. Nunca foi o propósito de Deus que você tivesse uma vida confortável aqui na terra. Meu Deus, pastor, agora está pesado o negócio. Nunca foi o propósito. Ele falou assim, no mundo tereis aflições. Não é o propósito de Deus que nós tenhamos uma vida aqui sem problemas. Não é o propósito de Deus. O propósito é salvar você, para que um dia Ele possa te glorificar e ter você eternamente com Ele. Diga amém, por favor. Não fica pensando na casa e no carro. O propósito não é esse, gente. Gente, nós temos mudado o evangelho muitas vezes e centralizado ele nessa vida terrena. Dizendo, é aqui que Deus quer me abençoar, porque Deus é bom, maravilhoso, Ele quer me prosperar. Eu creio nisso, eu creio que Deus quer o melhor para nós, mas não é o propósito do Evangelho. As boas novas de salvação é que nós não merecíamos e Ele nos alcançou. Nós éramos sujos, indignos, mas Ele nos amou. Ele nos amou tanto que Ele preparou para nós uma glorificação eterna, para nós passarmos eternamente com Ele. E o que é a glorificação, pastor? A glorificação é a remoção absoluta do pecado, onde a nossa posição, santidade posicional, e a progressão se tornarão em perfeição. A glorificação acontecerá quando Deus remover totalmente o pecado das nossas vidas. Você ainda não chegou. Tem gente que já anda como se fosse glorificado. Tem gente que já pensa que é, como diz o Carlinho me falou uma vez, a terceira pessoa da Trindade. Tem pessoas aí pensando, né, Carlinho? Que já são perfeitos. Nós não estamos. Nós ainda estamos no processo de santificação. Mas eu não sou ainda, mas um dia eu serei. Eu ainda luto contra o pecado, mas um dia ele vai ser tirado de vez da minha vida. Eu ainda não cheguei lá, mas Ele está preparando para mim um lugarzinho lá no céu, para eu passar a eternidade com Ele. Você pode dizer amém? Então você está no processo de santificação. E como esse processo se parece, pastor? Se parece você melhorando cada dia um pouquinho mais. Como assim, pastor? Eu falava com alguém essa semana passada. São nas coisas simples, as coisas mundanas, as coisas que não têm, parece, tanta importância, que Deus vai nos aperfeiçoando dia a dia. Nós queremos muitas vezes pensar, quando eu for batizar no Espírito Santo, quando eu pregar eu vou ser santo, Irmãos, não tem nada disso. São nas coisas pequenas que Deus vai nos santificando. Ele vai te mudando para você um dia ser bravo, outro dia manso, para você um dia falar mal, um dia você não fala mais, um dia você roubava, hoje você não rouba mais, um dia você, ei, alguém está me ouvindo aí? Tem alguém acordado? Porque um dia eu fazia isso, mas hoje eu não faço mais, e dia a dia eu vou me santificando, parecendo mais e mais com o meu Deus.
Nós temos que passar pelo processo. Mas o processo tem um fim, é a glorificação. Deus nos justificou para nos reconciliar com Ele. Nos santificou para termos relacionamento com Ele. E nos glorificará para estarmos sempre com Ele. Você entendeu? Não, vou repetir de novo para você entender. Ele nos justificou para nós termos relacionamento com Ele. Ele nos santificou para que eu tenha acesso à presença dEle. E Ele me glorificará para eu passar toda a eternidade com Ele. Ó, pastor, como que vai ser isso? Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, abra comigo, eu quero que você leia. Marque isso na sua Bíblia, por favor. É importante, irmãos, que você tenha isso gravado no seu coração. Paulo, no capítulo 15, do verso 19, ele fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Então, a minha esperança em Cristo não pode ser apenas o que eu ganho ou o que Cristo me dá aqui nessa terra. Eu não posso viver pensando, se Cristo não me dá, acabou a minha vida. Gente, a minha esperança não pode ser terrena, senão eu serei o homem ou a mulher mais infeliz de todos. Se a minha esperança é só que Cristo me abençoe aqui, a minha vida é curta. 70, 80 anos, quando muito. E tudo isso vai ficar para trás. E Paulo escrevendo falou assim, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A nossa esperança não pode ser limitada às coisas que Ele nos dá, às bênçãos que Ele nos dá, o que Ele nos proporciona aqui nessa terra. Nós precisamos entender que nós não somos mais seres terrenos. Nós temos um espírito eterno. Nós temos uma eternidade que nós teremos que passar com Ele ou sem Ele. Então, todas as decisões da minha vida, todas, precisam ser à luz da minha eternidade. Espera aí, então quer dizer que eu não compro uma casa pensando no dia de amanhã. Eu penso como essa casa vai me abençoar e me levar para o meu propósito eterno. Então eu não compro um carro pensando como esse carro vai me abençoar. Não, como ele vai me moldar, vai me preparar para o meu propósito eterno. Todas as minhas decisões são em luz, em vistas ao meu propósito eterno. E até casar, gente, para os jovens que estão aqui. O seu matrimônio, o seu casamento, a pessoa que você escolher, não é apenas para essa terra. Você tem que pensar como ela vai me levar, ou como ele vai me levar mais perto do meu propósito eterno. Todas as nossas decisões são pensando no nosso propósito eterno. Nós não vivemos apenas para essa terra. Nós não vivemos apenas para este mundo. Isso tudo vai passar. Parece que às vezes nós esquecemos que isso vai passar. Pensa 20 anos atrás, e a gente conversa com as pessoas, pastor, foi assim, foi um pulo, estamos aqui. Meu filho ontem fez 10 anos. Gente do céu, onde foram esses 10 anos? Daqui 7, 8 anos, a mãe dele vai morrer do coração. Daqui 7, 8 anos ele vai para a universidade. E vai sair de casa. Eu vou dar glória a Deus, ela vai ficar chorando. Brincadeira, gente. Brincadeira. Mas é um sopro, a nossa vida é um sopro. E nós estamos pensando, é aqui. Não, então tá bom, daqui 10 anos eu vou desfrutar da minha vida, fazer tudo que o mundo tem. Daqui 10 anos eu vou vir para Jesus. Sabe de uma coisa? Jesus pode vir para você hoje. Ele pode vir para você amanhã. Ninguém conhece o dia de amanhã. A Bíblia fala que Jesus contou uma parábola de um homem que encheu os seus celeiros e estava muito rico e estava muito confortável com a sua situação financeira. E ele falou, agora descansa minha alma. E Jesus falou assim, maldito, tu não sabe o dia de amanhã. Hoje mesmo pode impedir a tua alma e você o que tem para oferecer. O nosso amanhã não pertence a nós. Não pertence a mim, não pertence a você. Então as minhas decisões nessa terra são pensando no meu futuro eterno. No meu futuro eterno. A nossa esperança, então é o que João falou, é de um dia ser revelado em nós aquilo que nós seremos eternamente. E o que é isso? O que o João estava falando ali? João estava falando do nosso corpo glorificado.
Você sabia disso? Talvez você que é novo convertido não sabe. Você sabia que um dia, quando Jesus voltar para buscar a igreja, ou se nós morremos antes, quando ele voltar para nos arrebatar, para nos ressuscitar, nós receberemos um corpo glorificado? Pastor, e como que é esse corpo glorificado? Não sei, mas nós vamos descobrir juntos. Eu sei que ele vai ser, exatamente, vai ser parecido, vai ser igual de Jesus. Ele falou, nós seremos igual a ele. E como que Jesus era aqui nessa terra? Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou num corpo glorificado. Eu imagino que é a semelhança do corpo que Adão tinha antes da queda. Eu imagino, porque a Bíblia fala que Jesus apareceu no meio de uma sala sem que a porta precisasse ser aberta. Ele apenas surgiu. O corpo era similar ao que ele tinha, porém não era igual. Tanto que as mulheres não reconheceram o mestre. Os discípulos não reconheceram o mestre. Pedro foi pescar e não reconheceu o mestre, porque também havia algumas diferenças no corpo. Não era igual, mas nós todos seremos transformados e receberemos novos corpos. Corpos glorificados. Por quê, pastor? Porque são corpos que não têm a semente do pecado. Pensei que ia ser tanta glória a Deus agora. Tanto aleluia. Gente, é um corpo sem a consequência que o pecado causou em nós. Então preste atenção. A enfermidade é consequência do pecado. O sofrimento é consequência do pecado. Essa vida de suor e lutar para não conquistar nada é consequência do pecado. Mas um dia isso tudo será removido e nós seremos transformados, teremos corpos glorificados e nós seremos igual Ele é. Irmão, olha o que eu estou falando para você. A nossa maior esperança não é o que Ele pode nos dar aqui, mas vai ser aquilo que Ele vai fazer com a gente na eternidade. Porque esse corpo glorificado terá acesso à presença de Deus. Ei, hoje... o meu corpo, com a semente do pecado, precisa estar muito santificado, precisa entender quem eu sou, precisa receber a graça, para que eu possa ter acesso a Ele, mas com o meu corpo glorificado, eu terei acesso ao Santo dos Santos, todos os dias, eternamente, aleluia. O propósito de Deus é nos glorificar, glorificação, é nós recebermos o nosso corpo glorificado, e nós agora reinarmos com Cristo. Pastor, e quanto tempo de crente eu preciso ter para que isso aconteça? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, quanto tempo eu preciso ter para que isso tudo aconteça? Irmãos, você precisa crer em Jesus. That's it. That's it. Aquele ladrão na cruz, eu falo muito dele porque ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso, ele pode ser exemplo tanto do bem quanto do ruim, a gente pode usar ele para tudo. Ele estava pregado numa cruz. Mas o homem que estava do seu lado falou assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Eu imagino Jesus, a Bíblia não revela toda a conversa, mas Jesus falou: olha, até hoje você sofreu, até hoje você roubou, até hoje você fez isso, fez aquilo, você teve uma vida toda errada, até aqui você andou afastado de Deus. Se você tivesse morrido no outro lugar, ou em outro dia, ou em outro monte, você estaria mal, cara, você iria para o inferno. Mas hoje, Deus teve tanta graça de você, que você morreu no monte certo, na hora certa, do lado do cara certo. Meu Deus! O cara teve sorte do mundo. E ele falou: Jesus, o que eu preciso fazer? Deixa eu me lembrar de ti quando entrar no meu reino. Ele só falou assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que ele estava falando? Eu confesso que o Senhor tem um reino, que o Senhor é rei. Eu confesso que tudo que eles estão falando do Senhor aí, ó, os seus discípulos, eu creio. O Senhor não fez nada, o Senhor é santo. Nós merecíamos, o Senhor não merece. Eu creio que o Senhor é o Cristo. Era o que ele estava falando. Aí Jesus falou assim: então vamos lá, desce da cruz, vamos ser batizados, vive 10 anos agora em santidade para você receber um corpo glorificado. Foi isso? O que ele falou? Hoje mesmo. Jesus deu uma sentença de morte e uma sentença de vida ao mesmo tempo. Ele falou: você vai morrer aqui em pouco tempo, mas você vai receber vida eterna hoje mesmo. Irmãos, essa vida pode até ter morte para você, mas Jesus está te dando vida. Ei, nós estamos focando tanto na morte. Ele estava pendurado numa cruz, mas foi a melhor notícia que ele recebeu em toda a sua vida, e poderia ter recebido mesmo se ele continuasse vivendo. Por quê? Porque a sentença de morte que o mundo nos dá não se compara com a sentença de vida que ele já nos deu. Aleluia! Glória a Deus!
Quando você expirar aqui nessa terra, o carro fica, a casa fica, a roupa fica, o dinheiro fica, os bens ficam, mas você recebe um corpo glorificado para passar a eternidade com Ele. Glória a Deus! O ladrão foi regenerado, justificado, santificado e glorificado num só ato de Jesus naquela cruz. Meu irmão, o que Jesus precisa fazer em você não requer muito tempo, só requer a sua submissão e reconhecimento que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que você aceita Ele e você vai ter um futuro com Ele eterno. Pendurado numa cruz, Ele recebeu tudo o que eu e você recebemos durante anos da nossa vida. Sabe o que isso me mostra? Que nós somos ruins pra caramba, gente. Nós somos ruins, pastor Emanuel. O cara numa cruz pendurado, sofrendo, conseguiu receber tudo. E às vezes nós recebendo a bênção de Deus, porque a casa é uma bênção. O carro é uma bênção, os bens são bênçãos. Eu não estou pregando contra isso, não é isso. Mas eu quero mudar a sua mentalidade, o seu foco. Eu quero shift your mind. Eu quero que você entenda que o que Ele fez por mim e por você vale a pena toda e qualquer tribulação aqui nessa terra. Você pode ter uma vida miserável aqui, mas uma eternidade de glória com Ele, irmão. Foque na glória. Ei! Esse evangelho da prosperidade estão pregando hoje aí, levando muita gente ao inferno, porque eles focam tanto nos bens, focam tanto nas coisas aqui que eles têm aqui nessa terra, e estão esquecendo da eternidade, irmão. Um dia eles chegarão diante de Deus, porque todos vão passar diante de Deus, tá? Vou pregar sobre o juízo ainda para vocês um dia. Todos passarão um dia diante de Deus, os salvos para receber o seu galardão, de acordo com as suas obras, e aqueles que não são salvos para receberem o seu juízo eterno, de condenação eterna. Mas todos um dia se apresentarão diante de Deus. Aí Deus vai olhar para muitos e vai dizer: onde está o seu carro? Onde está o ouro, a prata, o dinheiro? Onde está o que você conquistou? Porque você conquistou tesouros que a traça e a ferrugem consomem. Mas quando eu passei pelo fogo, as tuas obras eram todas de palha. Ai, Jesus! Os apóstolos não pregavam evangelho da prosperidade. Nenhum deles foi rico. E os que tinham alguma coisa abriram mão para seguir Jesus. Quando Jesus chamou eles, estavam pescando no barco. É interessante que Jesus falou assim: lancem a rede. Eles pegaram um monte de peixe, ficaram ricos. Jesus falou: agora vem, me segue. Jesus deu primeiro dinheiro para eles decidirem o que era mais importante, vender os peixes ou seguir Jesus. Eles não abriram mão de Jesus quando estavam eles não seguiram Jesus quando estavam com o barco vazio, mas quando estavam com os barcos cheios. A Bíblia fala que a rede estava se rompendo de tantos peixes. Ei! Paulo tinha credibilidade, respeito, era um homem honrado, sentado aos pés de Gamaliel, mas ele falou: eu tenho tudo isso como esterco para ganhar a Cristo. Por quê? Porque o foco não era essa vida terrena, o foco era a eternidade, era chegar e ter um corpo glorificado. Ei, tira um pouco os olhos dessa vida, veja o plano maior de Deus, veja o que Deus está fazendo. Deus não trouxe você para cá. Eu ouço isso constantemente: pastor, Deus me tirou do Brasil porque eu precisava encontrar Jesus aqui. Eu sentei com alguém semana passada que me falou isso. Falou: pastor, eu tenho convicção, entendimento que Deus me trouxe para cá porque eu precisava encontrar Jesus de verdade. Irmãos, então por que nós estamos esquecendo da razão que Ele nos trouxe para cá? Ele trouxe você aqui para fazer você uma tocha, um fogo ardente que vai incendiar essa nação, porque mais e mais pessoas precisam entender que essa vida é passageira, mas a eternidade nos espera. Aleluia! Aleluia! Olha o que fala 2 Coríntios 4, por favor. 2 Coríntios 4. Ei, Jesus, aleluia. Leia o 7 ao 17. Isso aqui é para quebrar qualquer um. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste no nosso corpo. Porque se nós vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne imortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes em ações de graças, por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Olha o que Paulo fala. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Queridos, Cristo falou, neste mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O propósito de Deus da salvação não é tirar as aflições, os problemas, não é isso, mas é que no meio dos problemas, das aflições, você entenda que Ele nunca te desamparou, Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou, e Ele está te preparando para viver eternamente com Ele. Aleluia! Ah, Jesus! Olha o que Paulo fala. E eu não quero que você se preocupe não, tá bom? Paulo não estava falando das suas dificuldades. Paulo não estava falando dos seus problemas, não era isso. Ele estava falando dos dele mesmo. Ele estava falando assim, olha, eu tenho para mim que essa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória que é incomparável. Eu vou traduzir o que Paulo estava falando para você. Eu tenho para mim que ser rejeitado pelos meus, ser açoitado, ser preso, naufragar, exposto diante de uma cidade inteira. Eu tenho para mim que ser espancado. Eu tenho para mim que tem enfermidade, que eu oro por todo mundo, ele é curado, mas eu não consigo me curar. Eu tenho para mim que ser rejeitado pelas igrejas que eu mesmo plantei. Eu tenho para mim que tudo isso não se compara com a glória que vai ser revelada em mim. Irmão! Insere o seu problema. Eu tenho para mim que a conta vazia, eu sem dinheiro, sem carro, sem casa, não vai se comparar com a glória que Deus vai revelar em mim e em você. Aleluia! Quando você entende assim, a sua perspectiva muda. É por isso que nós somos o povo mais feliz da terra. Não é porque nós somos o povo mais rico, não. Mas é porque nós somos o povo que os nossos olhos não estão no momentâneo, mas no eterno. Os nossos olhos estão em Cristo. Aleluia! Essa leve e momentânea tribulação. Que leve, gente. Eu olho para Paulo e eu falo, eu não sou crente, não. Jesus do céu. Eu não sou crente. Né, Dani? Como, gente? Às vezes a gente fica doente uma semana, Senhor, por que essa doença? Eu preciso trabalhar. E o Senhor falou, é porque eu queria que você lesse mais a Bíblia. Eu dei uma semana para você ficar em casa lendo a Bíblia e orando, você não usou. Tire os olhos do terreno. Alguém falou para mim, pastor, eu estou sem trabalho. Eu falei, é bom, né? Vai lá e faz o curso de teologia. Vai lá e lê a Bíblia, ora, se consagra. Não joga o tempo fora. Não desperdice o seu tempo, só use ele para algo melhor ainda. Faltou trabalho, não tem mesmo? Então comece a aperfeiçoar a sua alma. Ah, pastor, mas está difícil, está pesado. Fica firme. É só um pouquinho de tempo. É só um tempinho. É só um sopro. É só um sopro e ele virá buscar a sua igreja. É só um sopro e ele virá buscar você e eu, meu irmão.
é só um pouquinho de tempo. Não fique, não se distraia com as coisas deste mundo. Não pense, ai pastor, mas eu preciso fazer isso. Não. Eu preciso é ter Jesus. Eu preciso sair do raso e falar, Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu não quero mais apenas a sarça. Eu não quero apenas o monte. Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu não estou satisfeito com tudo que eu já vivi. Foi bom, foi maravilhoso, foi. Mas eu quero mais de ti. Porque quem já provou de Jesus não se satisfaz com ontem. Jesus. Olha o que João falou. João capítulo 14, por favor. Eu estava meditando nesse texto essa semana. Jesus. João capítulo 14. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Ei! Ele já foi preparar um lugar para mim e para você. Não, você não entendeu. Ele já foi preparar um lugar para mim e para você. E Ele vai voltar para nos buscar, para estarmos com Ele eternamente. Irmãos, Ele já está lá preparando para mim e para você. Só falta o Pai dizer, é a hora, chegou a hora. Chegou a hora, cumpriu. O momento dos gentios, chegou a hora, está cheio, é hora de você voltar, meu filho, Ele vai voltar para nos buscar, Ele já preparou um lugar para mim e para você, nós já fomos justificados, estamos sendo santificados, e já seremos glorificados com Ele. E como que isso acontece, pastor? 1 Tessalonicenses capítulo 4, gente, você está marcando a sua Bíblia? Eu quero que você marque para você ler em casa, para você aprender a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, por favor. Ei, Jesus. Olha o que Paulo fala. Lá no 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que já dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Preste atenção. Quando nós entendemos a vida eterna, isso deve causar em nós esperança. Irmãos, cadê o povo mais feliz dessa terra? Eu estou vendo tanto crente reclamão, meu Pai amado. Nós estamos tirando o foco daquilo que é eterno e não está mais causando esperança em nós. Eu me lembro de um tempo, quando eu era bem criança ainda, que nós não tínhamos quase nada. Nós andávamos 4, 5 quadras para chegar na igreja. E quando nós andávamos para a igreja, os vizinhos que iam para a igreja iam nos acompanhando, e cada esquina, um pouco mais de povo ia indo junto, e nós íamos andando. Irmãos, era chinelo, uns tinham guarda-chuva, outros não, uns tinham Bíblia, outros não tinham nem dinheiro para comprar Bíblia, mas sabe o que acontecia? Aquele povo ia nas estradas cantando e louvando, que as pessoas saíam nas janelas para ver o que estava acontecendo, e existia uma alegria tão grande de estar na casa de Deus. Por quê? Porque eles entendiam que não era a situação terrena que revelava quem eles eram, mas era a esperança da glória. Nós íamos cantando para a igreja, nós não chegávamos na igreja para adorar, nós já íamos adorando. Eu estava vendo um vídeo essa semana que alguém me enviou, de um pastor que andava 5 milhas no barro, no meio da floresta, para chegar na igreja com a sua congregação. E aí a repórter perguntava, e vocês fazem isso toda semana? Ele falou, sim, 2 vezes por semana. Por que vocês fazem? Porque nós amamos adorar a Deus. Queridos, não tire os seus olhos daquilo que é eterno, porque o que é eterno produz em nós esperança. Olha só, não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu, 14, e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaro o seguinte: nós, os vivos, não os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem.
porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nós nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o propósito de Cristo é que um dia nós nos encontremos com Ele. E aqueles que já morreram, a alma deles, o espírito está no paraíso. Mas quando Cristo voltar, o corpo deles será ressuscitado. E eles receberão um novo corpo, um corpo glorificado. E nós, os que estivermos vivos, nós seremos transformados e seremos levados para o encontro com o Senhor nas nuvens. Mas pastor, como que acontece isso? Paulo nos escreve em 1 Coríntios capítulo 15, eu quero ler, é bem extenso. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 15. Você precisa entender isso. No 35. 1 Coríntios 15, 35 diz assim: mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar a cada uma das sementes, dá o seu próprio corpo. Então ele está falando assim, nós vamos plantar o nosso corpo, aqueles que morreram, plantaram o seu corpo. Aqui é uma metáfora de Paulo. Ele está falando, olha, a semente, ela morre quando ela é plantada. Nós plantamos o nosso corpo quando morremos. E nós vamos ressurgir com o mesmo corpo. Ele falou, não, porque você planta a semente, mas nasce uma árvore. Então o corpo não é igual. Vai ter alguma similaridade, mas não é igual, é diferente. Quem é feio vai nascer bonito. Aleluia! Aleluia! O corpo vai ser um corpo glorificado, não vai ser exatamente como eu e você. Alguém um dia me perguntou, pastor, lá vai ter diferença de idade, vai ter idosos, crianças? Eu não sei. Eu não sei. Isaías fala que o mais jovem morrerá com 100 anos, mas isso é do milênio. Eu não sei como vai ser, se Jesus vai fazer assim, ó, todo mundo com 30 anos, pronto. Não sei, gente, mas eu sei que vai ser um corpo glorificado e muito melhor que esse. Porque a semente que é plantada, ela não nasce uma semente, ela nasce uma árvore, dá frutos. Uma árvore esplandecente. Isso aí mesmo, uma árvore bonita, cheia de frutos, de folhas, de ramos. Então vai plantar o corpo. Paulo falou, você não entende isso? Deus é quem dá o corpo que Ele quer a cada um. O seu corpo apropriado. Continue lendo comigo. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e uma do terrestre. Então vamos lá, vamos parar aqui. O que ele está falando? Quando nós formos transformados, a glória que nós vamos ter não é a glória que nós temos agora. Não é a glória terrestre que nós temos agora. Você está entendendo isso? Nós temos uma glória. Existe, o corpo terrestre tem uma glória também. Mas não é a mesma glória. Nós vamos ressurgir com um corpo glorificado, com uma glória celestial, uma glória espiritual. Ele fala, uma a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita o corpo na incorrupção. Então, preste atenção, nós lemos isso e nós passamos por cima. O corpo em corrupção é aquele corpo que vai se deteriorando ao longo do tempo. Tá? O nosso corpo é assim. Com o passar da idade, nosso corpo ele vai perdendo as habilidades de cura, de se restaurar, as células vão morrendo, ele vai se deteriorando. Ele falou, nós vamos plantar um corpo em corrupção, e ainda também a corrupção do pecado. Podemos falar também da corrupção. Nós estamos hoje sobre a corrupção do pecado, a semente do pecado, mas vai ressuscitar na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória.
Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão se tornou ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Então, só pode se tornar espiritual aquele que primeiro foi natural. Todos precisam nascer para que um dia morram e um dia sejam transformados num corpo espiritual. Isso é importantíssimo. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também os celestiais. O que ele está falando? Quando nós nascemos, nós fomos feitos à semelhança de Adão, do pó da terra. Mas quando nós formos transformados, nós seremos como a semelhança de Cristo, um corpo celestial. Para você ter uma ideia, Cristo, no seu corpo glorificado, ele desceu aos mais baixos abismos, ele subiu aos mais altos céus. Não vai ter limite de ambiente para nós. Alguém perguntou para mim: pastor, nós vamos morar na terra ou no céu? Eu falo: eu acho que em tudo. Por quê? Nós vamos passar o milênio aqui na terra, eu entendo isso, mas depois novos céus e nova terra, nós vamos ter acesso ao todo o universo. Não existe mais limitações para o nosso corpo. Cristo tem acesso tanto ao inferno quanto ao céu no seu corpo glorificado. Não vai ter limitações ao nosso corpo glorificado. Assim foi o homem terreno, assim são os demais é o lixo, né? E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isso eu quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eu sei que a gente fala muito isso, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, para falar da carnalidade, da humanidade. Mas, gente, eu creio que o nosso corpo não vai ser mais nutrido pelo sangue. Carne e sangue, nós não vamos ter uma carne como essa, e nem sangue correndo em nossas veias. O nosso corpo será um corpo totalmente diferente. Hoje, a nutrição do nosso corpo, ela vem pelo sangue. O sangue é quem distribui a nutrição para o corpo. Mas o nosso corpo glorificado será igual a Cristo. Cristo comeu, ele comeu quando estava aqui com os discípulos. Mas ele não precisava comer. Ele era autossuficiente. O nosso corpo glorificado não vai precisar de sangue, nutrição, porque o único sangue que nós vamos precisar é o sangue que já foi vertido na cruz do Calvário. Esse é que nos deu vida. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aí ele fala assim, olha, agora é importantíssimo. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eu creio que nós estamos vivendo na geração que será transformada. Ai, gente, não. Prepara-te para encontrar com o teu rei. Não brinque de ser crente, não brinque, isso não é hora de brincar, gente. Nós seremos a geração, eu creio muito isso, seremos a geração que será arrebatada. Ei, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Ele fala, eu vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele nos justificou. Ele nos santificou. Nós estamos num processo de santificação. Para que um dia nós chegamos a ser totalmente glorificados.
o pecado vai ser retirado. Fica de pé comigo. O pecado será totalmente retirado das nossas vidas, da nossa presença. E o que vai acontecer, pastor? Eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que Jesus voltará e levará a igreja para as bodas do Cordeiro. E durante a tribulação aqui na terra, nós vamos estar nas bodas do Cordeiro, nós vamos estar com Cristo. E após a tribulação, Cristo virá estabelecer o seu milênio, o seu reino aqui na terra, para cumprir as promessas que ele fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Davi. As promessas que ele fez, que são promessas unilaterais. Promessas que ele falou que um dia estabeleceria o trono de Davi, através da semente de Davi, Cristo.